Olá, sejam bem-vindos ao PodOdev, um podcast sobre a neurociência na criação dos filhos. Eu sou Bruna Trevisan, eu sou psicóloga e mãe do João e da Catarina. Eu sou a Graciele Azevedo, sou psiquiatra da infância e adolescência e mãe do Heitor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez seja o calcanhar de Aquiles da maternidade, talvez. Bem provável. A amamentação e esse aí estão... Não é? É. Não é? A gente vai falar sobre o sono, que os pais e as mães precisam saber sobre sono no desenvolvimento da criança e do adolescente. E para isso a gente está hoje com a querida psicóloga Camila Demasi Teixeira, que é psicóloga, clínica e neuropsicóloga, mestre em ciências pela Unifesp, especialista em neuropsicologia pela Santa Casa de São Paulo, formada em terapia cognitivo-comportamental e terapia cognitivo-comportamental aplicada aos distúrbios do sono pela Unifesp e psicóloga do sono certificada pela Associação Brasileira do Sono e pela Sociedade Brasileira de Psicologia. Seja bem-vinda, Camila. Só vai isso. Resolver todos os problemas. Vamos sentar. Oráculo. Eu esqueci de mencionar, anotei para não esquecer, mas já esqueci. Informação muito importante. Muito importante, que além de todo o conhecimento técnico, ela tem muita experiência, porque ela é mãe da Renata, da Marcela e do Matheus. Isso mesmo, mãe de 3. Viagem tripla na maternidade. Pois Cada um de um jeito, gente. Sim, já começamos, né? E aí, considerando todo o seu conhecimento, experiência clínica e experiência na maternidade, eu sei que a gente tem muita coisa para conversar, mas assim, por onde você acha que a gente pode começar para, especialmente pai e mãe de primeira viagem, né? Quais são os conhecimentos que a gente não pode deixar de ter em relação ao sono? Ó, eu acho que essa frase que eu trouxe agora, né? Para começar, primeiro agradecer, né, o convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que essa frase, né, que eu falei aqui sobre as minhas crianças, eu acho que é um bom começo aqui para nossa conversa. Então, né, eu falei, olha, cada um de um jeito, né? A gente vê isso entre crianças, né? E acho que esse é um ponto importante, assim. Quando alguém engravida, né? A primeira coisa que essa mulher, né, ou este pai, né, esse homem escuta quando conta sobre a sua gestação aproveita para dormir agora, porque nunca mais você vai dormir. Né? Então, esse é um assunto que é o calcanhar de Aquiles, porque é uma grande dificuldade a gente lidar com isso. As crianças têm um sono diferente dos adultos, né? As crianças vão, principalmente os bebezinhos, né, vão amadurecer o seu sono, assim como, né, vão amadurecer outros processos de desenvolvimento. Mas tem uma questão social em relação ao sono também, que eu acho que é esse medo que a gente vai adquirindo, né? Ao ouvir as histórias, porque é muito mais comum a gente ouvir, né, um depoimento do tipo, nossa, o meu demorou 3 anos para dormir, nossa, o meu demorou, né, tanto tempo para dormir. E muito pouca gente dizendo, nossa, o meu dormi a noite inteira desde que saiu da maternidade. Acho que antes era assim, agora com o Instagram é cheio dos bebês que dormem a noite inteira, que eu nunca vi na vida. Porque tem as consultorias mágicas agora nunca também, vi né? na Um vida. mercado, Essas consultorias aí, Eu acho que não, eles colocam um tampão de ouvido, não sabe. Eu falo assim, não é possível. Eu olho e falo, o que é isso? Só na minha casa que não? Não conheço essas crianças. Então, eu acho que assim, a gente ter essa expectativa, né, modulada aí do que esperar, eu acho que é muito importante. A gente entender que, embora a gente tenha parâmetros e tabelas que estão disponíveis por aí em relação a totais de tempo, né? De tempo acordado, de tempo dormindo, né? De horários e tal, daquilo que a gente entende que é o adequado para a grande maioria, tem crianças que vão funcionar, né? Às vezes para mais, às vezes para menos, ali desviar um pouquinho, né? Dessas tabelas, e isso nem sempre é um problema, né? O que eu percebo que é um problema são os pais que começam a ficar muito ansiosos, né? Quando se percebem vivendo aquilo que a expectativa deles não esperava, né? Ou mais do que isso, né? Eu percebo que também, muito devido à internet, tem um movimento das famílias que começam a se preparar excessivamente para viver esse momento. E já tive várias famílias assim, que chegam ali depois de uns meses, ou, né, com a criança com 1 aninho, por exemplo, e olha, eu fiz tudo que eu aprendi, eu coloquei tudo em prática, e não tenho sucesso, não tenho êxito, né? E aí tem uma expectativa frustrada, né? E uma ansiedade muito importante, porque, né, são mães que muitas vezes pegam para si essa responsabilidade de fazer a criança dormir a noite inteira, e aí elas já começam falhando muito cedo, né? Se dando conta de que é um desafio muito cedo. Então,
eu acho que trazer esta leveza, sabe? Embora o sono seja um pilar fundamental para o desenvolvimento, desde do dia em que a gente nasce até o dia em que a gente morre, né? Para manutenção de saúde, para o neurodesenvolvimento, para tantas coisas. Eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente entender que as crianças têm as suas variações entre elas, como tem para outras coisas também. E a gente entender que o sono é um processo que vai se desenvolvendo e que vai amadurecendo à medida em que o cérebro vai amadurecendo também. E que assim como outras tantas coisas, a gente precisa ter paciência, né? Para esperar esses momentos, né? Essas alterações que vão acontecendo e que a gente esteja aberto para essas mudanças também, né? Então, aí tô falando de mudanças de fase de vida mesmo. A criança, né, vai mudando o seu padrão de sono, vai mudando o seu comportamento e os adultos têm que estar muito ligados nisso. Eu vi falando sobre expectativa, eu vi um meme essa semana de um vídeo de uma mãe que falava assim... Eu não tô entendendo muito, acho que é um recado pra Deus que ela tava. Eu não tô entendendo muito aqui o negócio, porque meu filho... na verdade, a Associação Mundial de Saúde diz que eu tenho que dormir 8 horas. Mas meu filho não tá sabendo disso. Então, pode ajustar aqui um pouquinho esse negócio aqui, que ele tá acordando a cada meia hora, né? Lidar com essa expectativa é bem desafiadora, né? E é desafiador, porque quando a gente fala de crianças pequenas, né, que ainda despertam durante a noite, é desafiador mesmo, porque o sono dos adultos é diferente do sono das crianças. As crianças precisam do cuidador, né, do lado. Então, é muito desafiador para o adulto viver este processo. Eu acho que eu subestimei isso. Eu tinha uma ideia de que falar assim é difícil. Mas eu sou médica, eu já dei plantão na minha vida, entendeu? Eu falava assim, poxa, trabalhei um tempo à noite, né? Assim, acho que vai. Mas eu acho que eu subestimei... Sei lidar com a privação de sono. Então acho que eu subestimei também um pouco do impacto da privação de sono, assim, especialmente se você vai ter umas noites seguidas que são piores, sabe? Tá doente, então, né? E vai ter umas noites que são piores, o quanto você fica muito mais desequilibrada também, né? E plantão assim. tem um limite de plantões que você faz na semana, né? Teoricamente tem, né? Apesar de eu tive semana de eu fazer 3 plantões por semana. Eu tive períodos que eu fazia 3 por semana, porque era 3 por semana trabalhando o dia inteiro, né? Então, claro, é diferente, mas é diferente, entendeu? Assim, é diferente. E aí, quando a gente coloca nessa lista, assim, né? Quando você dava plantão e não tinha filho, né? Acho que você tinha outros tempos, outros momentos de descanso que quando você tem filho, você tem casa, você tem Exatamente, marido, você tem né, trabalho. A gente não dá muito conta, né? De descansar nos momentos oportunos. Então, assim, né? Aquele discurso de, tenta dormir quando a criança dorme, naquele comecinho de vida, não sei né? quem criou isso. Então, isso é possível? Isso vai repor o sono materno? Não vai. Não, mas na minha rotina isso não era possível. Na minha eu não também sou não. o perfil de pessoa que dorme de dia. Eu não conseguia dormir. Eu não sei, mesmo que eu estiver privada de sono à noite, para mim dormir de dia era uma coisa muito difícil. Então esse descanso, dorme enquanto ele tá dormindo. Eu falava, e assim, a menos que você tenha, né, uma estrutura muito privilegiada, assim, quando a criança vai dormir, é que você vai fazer um monte de coisas que precisam ser feitas e que quem faz é a mãe. Né? Então, assim, é diferente. Por que talvez você tenha subestimado? Porque o tempo de descanso que você tinha depois da noite de plantão, ela era bem diferente, né? Da corrida, do cuidado, né? De alguém que a gente ama muito e que a gente tem que estar disponível. Não tem muito jeito. E o desgaste físico, né? Que existe também. A gente nem começou a falar de amamentação ainda, mas assim... existe, né? Um desgaste físico importante, né? Questões... hormonais. Então, esse começo, principalmente, eu acho que é um período importante de atenção a isso, né? Porque é um período bem crítico e a gente tem outros, eu acho, períodos críticos ao longo do desenvolvimento. Então, quando começa a escola, a rotina muda, né? Quando tá ali na idade escolar, a gente tem também algumas coisas que começam a fazer parte da vida, né? Que não faziam antes e aí que vão requerer, né? Alguns ajustes. E na adolescência... mais ainda, né? E a gente vive uma adolescência nesse momento muito diferente da nossa adolescência, né? Assim como a nossa vida também é diferente dos nossos pais. E a gente está precisando se adaptar e eu acho que voltar ainda mais atenção para isso, né? Então, tem a questão das telas, né? Tem a questão dos horários, tem a questão, né, de que o adolescente hoje tem uma vida social muito diferente, muito engajada, né? E isso... assim, todo mundo vai ficar no WhatsApp menos eu, né?
Então, tem Não questões... tem jeito de for uma lei mundial, não, Então, né? Tipo, a gente coloca uma regra no mundo. Todo adolescente deve desligar e ninguém tá. Não, primeiro assim, só vai ganhar o celular com X anos. Essa deveria ser a primeira lei. Aí depois todos têm que desligar as comunicações. Mas antes de chegar na adolescência, né? Que já estamos na adolescência. Vamos lá. Queria voltar nesse pequenininho lá. Nasceu. O que é o esperado com certa variabilidade? Porque claro que a gente tá... E eu acho que se eu tivesse que ajustar alguma coisa, seria expectativas, mas na verdade autocobrança, entendeu? Assim, eu tinha até de saber que podia o despertar, mas era aquela coisa de ficar mesmo assim achando que, como tem outras crianças que dormem nestas condições, eu podia estar fazendo algo errado, né? Mas o que é o esperado, então? Assim, nasceu a criança, né? O que pode variar? Como é que é o despertar? Como é que é o ciclo do sono ali, para as pessoas entenderem? Vamos lá. Quando a gente tem um bebezinho muito pequenininho, né? A expectativa que a gente tem é que ele vai dormir por muitas horas. Naquele primeiro mês, principalmente, assim, ele vai dormir por bastante tempo. É interessante porque eu escuto, às vezes, né? Alguém com um recém-nascido. Nossa, mas ele dorme tanto. Nossa, tá dormindo a noite inteira. Na primeira semana. Espera um pouquinho, que daqui a pouco vai começar, né? Porque é isso. Essa, né, saiu da barriga, né? É um processo de adaptação ao mundo externo. E nesses Minha primeiros... adaptação durou 3 dias, essa 3 adaptação dias. dele aí de E dormir acabou. muito tempo. Foi isso e acabou. E assim, eles dormem mais horas nesse comecinho mesmo. Uma coisa importante da gente entender é que, diferente do mundo dos adultos e das crianças maiores, o sono durante o dia do bebezinho pequenininho, ele conta como horas totais de sono, né? Diferente de um adulto que tira um cochilo durante o dia, quando a gente olha lá, um adulto precisa dormir em média, né, de 7 a 9 horas. E esse adulto faz um cochilo, né, de dia. Esse cochilo, ele não tem que entrar nesse total de horas, né? Quando a gente está falando de crianças, e crianças aí até os 5 anos de idade, no máximo, que é o que a gente tem como expectativa de que até os 5 anos, grande parte das crianças não dorme, né? Assim, não é para dormir, né? Durante o dia, mais, Durante né? o dia, mais. Então, essa é uma coisa importante, né? O sono durante o dia, ele conta, né, nesse total de horas aí que a gente tem a expectativa. Os bebezinhos muito pequenininhos, eles vão dormir muitas horas, né? E isso tem uma explicação. Eles precisam dormir para que o cérebro amadureça, né? Para que a gente estabeleça ali conexões funcionais importantes, com robustez, né? E é um período de muitas aquisições, ao mesmo tempo em que o cérebro vai amadurecer enquanto dorme. Então, o sono é uma condição para o desenvolvimento, né? Ao mesmo tempo em que o cérebro, de fato, vai amadurecer, né? E vai ter mudanças ali nos processos enquanto o sono acontece. Então, é por isso que eles dormem tantas horas. Não é esperado que um bebezinho muito pequenininho durma pouco, né? E se isso acontece, a gente precisa checar nesse comecinho da vida, principalmente as necessidades básicas, né? Então, será que tem... E geralmente, quando a gente tem crianças que, né, são exceções, assim, bebezinhos muito pequenos que dormem muito pouco tempo, né? É que mesmo muito tem essa variação, né? Exato. Quando eu falei assim que o meu durou pouco tempo, é porque assim... Ainda, quando eu lembro que eu saí da maternidade, ele dormia muito ainda, assim, né? Mas foram 3, 4 dias ali, né? Então, cheguei em casa, já, tipo, tava dormindo menos um pouco, né? Acho que ele tinha despertado pra vida. Mas era dentro daquelas que eu acho que era de 14 a 18. Sim, então, às tem uns 18 que dormem 18, ele tava nas 14, entendeu? Assim, 4 horas a menos nessa idade é muita diferença. Sim. Então, eu acho que eu olhava pro tanto de sono dele e falava, não, é pouco, é pouco. Não era pouco, mas... Sabe, era menos do que outros recém-nascidos. Menos do que a expectativa que você tinha. Isso, menos do que a expectativa. Então, assim, sempre que a gente fala, muitas horas, poucas horas, existe essa variabilidade né? Essa ali, variabilidade. E é interessante isso, porque algumas tabelas de orientação trazem justamente isso, os valores médios esperados e uma variação à média que pode ser pode ser considerada normal ainda. adequada, É isso, né? Ele podia... Você pode ainda ter ele, mas se dormir até 12 e ele estiver bem, estiver desenvolvendo, estiver ok, tá dentro do normal. Ou seja, um recém-nascido 12 horas dormindo é 12 horas acordado. É bastante tempo, né? É bastante tempo, né? E a gente tem esses ciclos, né? Então, o sono do bebê, ele ainda é um sono mais desorganizado, né? E aos poucos, ele vai fazendo essa organização do tempo do dia e do tempo da noite. Até porque existem processos fisiológicos que vão acontecer, né, ao longo dos meses. Então, um bebezinho pequenininho, né, recém-nascido, não produz melatonina, né? Isso vai acontecer lá por volta do 4º ou 6º mês, né? Que isso começa a se organizar. Então, o ciclo circadiano, que é essa nossa organização
né, do que a gente faz de dia e do que a gente faz de noite, e de como o nosso corpo se comporta em relação a isso, vai acontecer também ao longo do desenvolvimento, né? E aí tem coisas que a gente vai fazendo para ajudar nessa aquisição. É isso né? que eu ia perguntar. O quanto dessa adaptação é simplesmente fisiológica, independente do ambiente, e o quanto os pais contribuem ou atrapalham nesse sentido? A gente precisa ajudar esses bebês a começarem a marcar, né? Essa característica comportamental. Né? Então, a gente tem uma neurobiologia programada para acontecer desta forma. Então, a secreção dos hormônios que vai começando a se organizar, né? E aí tem processos fisiológicos da mãe, amamentação, que vão ajudando um pouco nisso. Mas as questões comportamentais, né? São os marcadores que vão ensinando para esse bebê que é hora de ficar acordado, é hora de ficar dormindo. Quando são muito pequenininhos, eles ainda não têm essa organização. Isso vai sendo... né, adquirido E eu acho que por poucos. mudanças culturais, porque, sei lá, vamos pensar na idade das cavernas, você não tinha energia elétrica. Então, assim, por questões de modernidades que a gente tem, a gente precisa ser mais ativo em pensar, né? Como é que a gente promover esse estrutura o ambiente ambiente, adequado, né? como é que a gente promove um ambiente adequado em termos de iluminação, de ruídos ali, né, na casa, né? Sim, não só na casa, né, mas na rua, se a gente for pensar assim. É que eu não falei na rua né? porque é uma falta de controle, né? Tipo, A gente como é não que a tem como gente faz? controlar. Às vezes não É que dá mãe pra de 2 e controlar, 3, né? é assim, o bebê tá na vida, né? O segundo e o terceiro, né? Tem que se adaptar na rua. Né? Sai mais cedo, né? Sai mais cedo mesmo. Mas é isso. Então, essas mudanças, elas vão acontecendo e a gente vai ajudando esse bebezinho, né? Expondo a luz, né? De dia e mantendo a escuridão à noite. E preferencialmente luz natural durante o Sim. dia. Não é que é preferencialmente sentido... Né, não é para ficar em ambiente fechado, mas tentar expor a luz natural. E não ser Isso não só para os bebezinhos, mas para todos nós, né? A luz elétrica, ela não tem, mesmo Só em dias atrapalha. nublados, assim. Então, mas tá nublado, posso só ficar com a luz ligada? Alguém que tá fazendo um tratamento mais específico? E existem tratamentos que envolvem, Eu de já vi fato, que tem os refletores, os exatamente. negócios com luz intensa. Então, assim, que você pode colocar. o que substitui a luz solar é esse tipo de equipamento, né? Então, assim, faz muito sentido isso que você falou. Sair com uma criança, né? Colocar ela na exposição à luz natural é organizar esse ciclo, é ajudar esse ciclo a se organizar, né? A acontecer do jeito que tem que ser. Então, ao longo do tempo, esse sono vai amadurecendo, vai diminuindo em quantidade, né? E ao longo do primeiro ano de vida, é que essa criança vai organizar o sono, né? Neurofisiologicamente falando, para um sono como o que a gente tem, né? Em crianças maiores e nos adultos. Então, que é aquilo que a gente fala, né? Do sono REM, do sono não REM, né? O bebezinho, ele não nasce com esse sono organizado desta forma. Ele tem, né? Outros tipos de sono que vão se transformar nisso que a gente conhece como sono REM e sono não REM, que é o que a gente chama de sono ativo e sono calmo, né? Então, e essas coisas são interessantes, porque às vezes o bebezinho tá fazendo um barulho, tá fazendo algum movimento e os pais acham que ele tá acordado, ele tá dormindo, né? Que é o análogo, né? Que vai se transformar ali no... Né, o sono ativo vai se transformar no sono não REM. Então, saber isto, né? Ajuda a gente, né? A organizar o sono e aí lidando com isso. Quando eu falei que tem outras coisas que vão entrando, né? Que vão começando a acontecer, as crianças muito pequenas, elas têm com bastante frequência o que a gente chama de parassonias, por exemplo, né? Então, para além de rotina, mas que também tem a ver com rotina, é muito comum a gente ver crianças que falam dormindo, né? A gente vê crianças que se mexem de um jeito curioso, o próprio sonambulismo. Então, esse grupo, né, de características, a gente chama de parassonias, que são, na verdade, como se a gente tivesse uma intromissão da vigília durante o sono, né? Então, ao longo do tempo, né, a gente vai tendo essas novidades. E também ter informação. Quando você fala sobre muito isso, pequenas, é que idade, assim, né? Porque aí a a gente partir já tá falando... de 2 aninhos. Isso, a gente tá. tem Não crianças aquele que a gente tava na faixa nenenzinho, etária, bebezinho, né? não. É, um pouquinho mais tarde. Mais tarde, né? E aí, cada fase vai trazer uma novidade. Ao longo do primeiro ano, então, a criança organiza isso, né? Em sono Tem um REM. marco que o pessoal fala muito, que é por volta de 3, 4 meses, assim, né? Isso é mito. Do estabelecimento do ciclo circadiano, isso começa a se organizar ali, até porque a produção de E de melatonina emendar vai mais um começar daí. sono.
Porque não aconteceu exatamente assim lá em casa, né? Eu ficava nessa, eu tô errando, não tô errando. Ele tinha que estar emendando 7, 8 horas de sono direto. O que 3, acontece? 4 meses. E aí a gente tem aquelas histórias, né? É o salto do desenvolvimento. A gente tem, né, esse amadurecimento. Então, a criança passa a organizar melhor o sono noturno a partir do 3º, 4º mês, né? E a melatonina tem um papel importante nisso. Mas o que vai acontecer? A partir do 3º, 4º mês, também a criança vai fazendo aquisições motoras muito importantes. Então, o que a gente percebe é que quando a criança está passando por fases em que tem aquisições ou motoras ou de linguagem, ou algo muito significativo acontecendo, a gente tem Ou seja, os primeiros 5 anos da vida dela... Um atropelo ali no sono. Os primeiros 5 anos da vida dela é um vai e vem, vai e vem, vai e vem ali. Né? E no primeiro ano, principalmente, né? Até o 2º ano, a gente tem muito isso, né? A criança vai querer, né? Vai ter uma tendência ali a se desorganizar porque ela tá com muito estímulo, ela tá entendendo muitas coisas sobre ela, né? Com novas aprendizagens, enfim. Então, a gente tem algumas fases, né? Alguns marcadores ali que podem trazer uma piora. Mas, em geral, a partir do 4º mês, a gente começa a ter um sono um pouco mais organizado. Não no sentido de que eles passam a emendar. dormir mais à noite, né? E Menos ficar um de pouco dia. mais acordado Menos durante o despertares, dia. então, Eu achava que era janelas isso, vai maiores. emendar 7, 8 horas de sono agora, sabe? É que a questão do despertar, nessa faixa etária, ainda envolve muito a questão fisiológica. Ainda tem troca de fralda, né? A criança ainda faz cocô de madrugada, que em algum momento não vai fazer mais. Isso melhora bastante, porque aí você não tem que trocar. E envolve a questão, né, de amamentação, né? Não Envolve um pouco da expectativa da mãe também, atenção, né? Então, a criança fez um barulhinho, em vez de esperar pra ver se ela vai retomar o sono, já vai, já pega o beijo, dá uma mamar, já, né? Sim. E a gente fica com um hiperalerta, né, estabelecido ali, né? Os níveis de cortisol materno, eles são maiores, né? A gente tem hormônios mesmo que vão manter a gente mais conectado ali ao bebê, porque a natureza faz isso com a gente, né? A gente precisa cuidar dele. Cumprir nossa função. E os estímulos durante o dia também, porque eu acho que talvez, quando eu olho assim pra trás, eu fico pensando, acho que eu exagerei. Porque imagina, mãe psiquiatra infantil, né? Tipo, então, aqui não pode dar errado, né? Então era aquela, não, tem figura em preto e branco que a gente vai colocar pra criança, tem não sei o quê, aí tem um livrinho que a gente vai ler. Então eu fico pensando, poxa, acho que talvez eu tava também dando um pouquinho a mais de estímulos ali nesses primeiros meses do que... E isso é interessante você falar, porque assim, muito do que a gente faz, né, até dos excessos e das preocupações que a gente tem, é do medo que a gente tem de falhar, né? E quanto mais conhecimento a gente tem, mais difícil é lidar com isso. Sim. Né? E assim, a minha primeira filha também, falei, bom, vou arrasar, né? Sono não vai ser uma questão aqui, Você já vai tinha dar tudo feito a certo, especialização. Já. Aqui vai dar tudo certo. E aí a bichinha acordava de madrugada, né? Os 3 acordaram de madrugada. O Mateu ainda acorda de madrugada. Ele tem quantos anos? Ele tem 1 ano e meio. 1 ano e meio. Né? O Mas a Heitor gente também sabe acordava. isso, né? Crianças também que são amamentadas no peito, elas acordam mais. É um fato. E aí Na a gente média, né? Tem Na uma média. média Tem uma geral. explicação? Eu acho que tem a questão da associação, né? Existe uma associação. Geralmente, retomar os o bebês sono. que a grande maioria, né? São colocados para dormir mamando. Mas tem muitos colocados pra dormir mamando na mamadeira também, né? Tem. Muitos, eu vejo nessa idade, assim, quando não tá mamando Mas é no mais peito, tem difícil, muito. Nossa! Mas sabe que a eu tô- Catarina, ela não associou ainda O dormir. bem. Ainda bem. Por Ela isso que eu tô nunca dormiu no meu falando, peito. entendeu? Tem muita Nunca não. criança, Mas tem Pouquíssimas muita vezes. criança que dorme mamando e acorda menos, enquanto tem umas que dormem mamando e acordam um pouco mais, entendeu? Tem uma certa variação. Não ali, né? existe uma regra, assim, por conta deste motivo, né? Mas é que a gente sabe que as crianças que são amamentadas, né, despertam um pouco mais do que as que não são. Talvez porque busquem mais, né, o acesso ao adulto ali. Porque né? eu já sei, pensei, olha aqui, porque tem criança que não é amamentada, que nesse despertar da noite quem vai é o pai. Eu acho que é isso. Ela não quer o pai perto, não, tem que ser a mãe. Pode ser, pode ser. Porque a amamentação é só a Pode mãe ser. que vai, entendeu? Tanto que faz sentido, porque, né, quando a gente programa também o desmame, e assim, nunca oriento ninguém a desmamar com o interesse de melhorar o sono, principalmente crianças menorzinhas, né? Menores de 1 ano, porque assim, Não é isso que vai não é resolver, isso né? que vai resolver, e tem muita gente que desmama nessa tentativa e não resolve. Né? Por quê? Porque o sono ainda vai passar por esses processos. É normal que crianças acordem durante a noite. Então, o que esperar? É normal. A gente também
acorda durante a noite. A gente também tem despertares, micro despertares. É que a gente, né, não tem esse despertar e emenda um tempo de vigília. A gente retoma o sono com facilidade. E a criança, às vezes, não consegue fazer isso. Então, e principalmente as crianças que despertam sempre nos mesmos momentos, geralmente tem a ver com isso. A criança faz um ciclo de sono, né? E isso também vai passando por mudança ao longo do tempo. Então, os bebezinhos menorzinhos têm ciclos de sono menores, né? O que significa que, se a gente fala de um bebê que faz um cochilo de 40 minutos, né? Isso tem um valor para ele muito significativo, né? Porque aí tem pessoas que falam, mas 40 minutos é um cochilinho muito curto. Talvez o teu bebê tenha esse funcionamento de dormir 40 minutos e fazer um ciclo de sono completo e para ele tá bom, né? Então, em geral, as crianças fazem, né, o ciclo e aí tem um micro despertar e tem uma dificuldade de retomar o sono sozinho. Aí é importante a presença do adulto para, né, seja amamentando, não seja, mas, né, para ajudar a criança a voltar. Essa coisa da amamentação, da associação também, por que eu penso, né? Eu amamentei meu filho, agora ele tá com quase 4 até 3,5, mais ou menos, né? 3,5, 3,5, assim. E até os 2,5, eu amamentava para dormir e ele tinha despertar à noite. Depois dos 2,5, na maioria das vezes, ele já não tinha mais esse despertar. Ele continuava mamando para dormir, mas ele não despertava mais precisando de mim. Claro que é o que eu falei, a gente acorda à noite, é normal. Mas ele não tinha mais esse despertar de me chamar. Por isso que eu fico pensando nessa coisa da associação, esse amadurecimento, né? Eu acho que tem uma outra coisa que, até para, né, não colocar tudo na conta da amamentação aí, é muito importante que a gente crie também a oportunidade deles dormirem de outras formas. Então, quando você fala assim, ele ainda mamava, mas ele voltava a dormir, né? Ele não acordava mais tanto e tal. Muito provavelmente, nessa idade, ele também já tinha criado outras oportunidades de adormecer. Ele podia ter criado só, sei lá, 1% das vezes da vida, entendeu? Porque era isso, assim, a ideia era uma coisa que, se o pai fosse colocar para dormir, ele saía do quarto e ia atrás de mim, entendeu? Então, ele ainda por muito tempo não era uma coisa... Ele podia ter a capacidade Mas durante o dia, por exemplo, era sempre você que fazia a soneca? Mas durante o dia não era eu que fazia a soneca dele desde os 4 meses, entendeu? Que eu voltei pro trabalho e tava com a babá. E claro, final de semana era comigo a soneca, né? Mas já era com outras pessoas. É muita aprendizagem, todo, né? Eu tinha, com o João, eu tinha uma expectativa. Eu tava muito com essa coisa de eu tinha lido muito. Eu tava muito assim, tudo bem, vamos lá, como é acordar mesmo? Que eu tô pronta pra acordar 50 vezes à noite, eu vou acordar. Eu tava assim, né? Bem disposta. Só que foi negativo, porque daí eu reduzi, eu minimizei a importância do meu papel em regular a situação, eu acho, sabe? Eu fui muito assim, entregue pra me dedicar ao máximo e servir, sabe? E não atuei tanto em ir direcionando. Em direcionando, né? Fiquei sempre... E aí, isso fez com que, talvez, eu acho, com que ele realmente tivesse mais dificuldade em prolongar as janelas dele. E tem a questão da variação de cada um, assim, né? Tem bebês que vão despertar mais, né? E tem bebês que vão despertar menos. Sim. E o que a gente espera é que, ao longo do tempo, essa condição vá melhorando, né? E isso significa a gente estudar o dia da criança, né? Então, assim, o sono noturno tá ruim. A higiene do sono, né? Que vale para todo mundo, ela começa no momento em que a gente acorda. Então, eu falo isso para os meus pacientes com insônia, inclusive. Eu falo, teu tratamento para insônia começa na hora que você abre o olho, né? A insônia, e até a insônia comportamental da infância, né? Muitas vezes ela é uma doença também do dia, né? Porque a gente tem um tipo de insônia, inclusive, que é um tipo de insônia muito ligada à falta de reconhecimento dos limites, né? A gente tem 2 tipos de insônia infantil, né? Um é um distúrbio de associação, então, que a gente chama de distúrbio de associação, e que significa isso, né? A criança faz uma associação equivocada, né? Para a hora de dormir, e aí ela precisa de toda aquela condição, que pode ser desde só a presença do adulto por até... equivocada, né? Não estou dizendo que seja... Não é errada no sentido biológico, de falar assim... Não é equivocada no sentido de a criança precisa estar com o pai para dormir, não é que ela... Não, é um e aí, erro, eu vou chegar aí. Quando que a criança precisar da presença do pai para dormir, vai ser entendido como um distúrbio? Quando isso trouxer um prejuízo de fato para a criança ou para a família, né? Então, e é lógico, né? Até porque se a gente
estuda as questões de apego, né? Que tem muitos estudos que relacionam isso também, né? A presença do adulto, ela é uma condição básica para que a criança se sinta segura e para que a criança adormeça. Ninguém adormece com medo, ninguém adormece tenso, ninguém adormece sem ter a certeza de que se precisar do adulto, o adulto estará lá, né? Então, construir essa relação é muito importante, né? Mas não é natural que a gente tenha crianças grandes, né? Com essa que não associação tão né, altamente dependente, tão né? dependentes, né? Porque isso também é um processo que a gente vai construindo no amadurecimento. Então, né, que a criança vá adquirindo esta autonomia e esta independência para o sono ao longo do seu desenvolvimento, né? E o segundo distúrbio qual que é? O segundo é um tipo de insônia relacionado à falta de limite. Então, é aquela criança que chega a hora de dormir e começa a hora do terror, né? É mais para iniciar o sono. Para iniciar o sono. Ou se a criança tem um despertar, né? No meio da noite, que aí tem também. Mas, em geral, é uma condição mais da insônia inicial, né? E é aquilo, né? Então, nunca é a hora de dormir, sempre é a hora de mais um desenho, sempre é a hora de nananana. E a criança tem uma dificuldade bastante importante de acatar este limite em relação ao sono. E aí, por que eu falei que, em geral, isso é uma condição também do dia? Porque a criança que tem uma questão do limite com o sono, né? Provavelmente ela tem com outros limites também, né? Essa família deve ter outros problemas, né? Outras questões, outras dificuldades em relação à alimentação, à hora do banho, à hora da escola, à hora da lição, à hora, né? E o sono é mais uma delas. E pode ter fases em que isso acontece. Porque é isso, sei lá, você tá falando que o João tá demorando um pouquinho mais, né? Eu tô pensando assim, pode ser típico também? Ele tá com 7 anos. É uma fase que a criança tem uma certa mudança ali, né? Até no Piaget, se a gente fosse ver assim, uma mudança de fase. Será que é uma criança que também, mesmo com tudo certinho, testa um pouquinho mais, mas depois se ajusta, né? Acho que tem fases em que isso vai acontecendo. E quando que a gente vai Dentro entender do que é ok, um né? Quando né? Quando isso tá já numa condição, assim, numa exposição mais prolongada e quando esse adulto, de fato, não tá, né? Assim, dando conta de resolver. E isso traz um prejuízo tanto para a criança quanto para a família, né? E os dois são multifatoriais, no sentido de o ambiente contribuir também para a instalação dele, né? As duas condições, né? Você acha que essas são as queixas, das queixas de sono na infância e da adolescência que você recebe, são as mais frequentes? Em relação aos adolescentes, eu acho que não, né? Se a gente for colocar essa questão, né, da falta de limite, talvez para os adolescentes isso se aplique, mas de um jeito um pouco diferente, né? Então, assim, a gente tem hoje adolescentes muito privados de sono, porque deliberadamente não, né? Não só do uso do eletrônico, né? Porque o uso do eletrônico tem duas coisas. Tem a criança que fica no eletrônico, né, no celular ou no jogo e tal, e isso a impede de dormir na hora certa, né? E tem a criança que fica muito exposta à tela e isso vai trazer todo um funcionamento, né, para um sistema de recompensa que fica ali o tempo todo, né, uma dopamina maluca disponível ali o tempo todo que vai trazer níveis de alerta, né, e uma dificuldade aí de rebaixar essa atividade cerebral e conseguir dormir, né? E aí a gente tem um ciclo vicioso que se estabelece ali. Então, para os adolescentes, a gente tem muito isso, né? A dificuldade das famílias de, né, colocarem esses limites e estabelecerem uma rotina, né, plausível, assim, de sono. E aí, esse ciclo também, porque aí a criança, né, os adolescentes, a gente não tem ensino fundamental 2 e ensino médio à tarde e à noite. Isso é uma né, questão assim. que acho que eu queria chegar, né? Porque, assim, eu até comentei um pouco antes da gente começar aqui, de falar que sempre que alguém fala, ai, seu filho, você vai estar bem, dorme, todo mundo quer saber como é que dorme, né? Tipo, eu acho que meu filho dorme super bem, é isso. Ele dorme 8h30, acorda 6h30 na maior parte dos dias, dorme a noite inteira no quarto dele e tudo ok. Né? Mas é isso, ele sempre tá no mínimo da tabela, tá? O pessoal, não, espera pra você ver. Não, na adolescência, aumenta a necessidade de sono na adolescência, né? E acho que, na verdade, é isso. Não é que aumenta a necessidade de sono. É que o adolescente tende a mudar um pouco. Mas ele tende a mudar. É uma coisa natural, né? Porque tem esse questionamento. Acho que tem uma orientação, até não sei, da Associação Brasileira de Sono, sei lá o que é, de falar que as escolas deveriam, na adolescência, começar mais tarde. Porque tem um certo atraso ali, Tem uma condição que é bem comum na adolescência, que é o que a gente chama de atraso de fase, que é um distúrbio de ritmo circadiano, né? Faz parte desta família de transtorno do sono. Então, é o que a gente chama de atraso de fase. Isso tem a ver muito com a questão hormonal, né, também. Então, o pico de melatonina vai, né, ficar mais tarde.
E aí, e além das questões sociais e telas, né, a gente tem um atraso, né, na fase do sono. Então, ao invés dele ter sono às 10 da noite, pode ser que ele tenha sono 1 da manhã. Né? Só que às 6, Tem que o despertador toca para ele ir para a escola. E aí o que acontece? Né? Ele vai para a escola, faz o que tem que fazer, à Dorme tarde à ele tá tarde. morto. Né? Aí ele dorme 3 horas da tarde. Né? E aí ele vai ter sono 10 horas da noite? Não vai. Né? E aí, assim, para atraso de fase, não tem outro jeito. É a gente, né, suprimir esse E aí, esse como sono faz, de né? dia e tentar manter uma rotina noturna. Mas a rotina noturna é que eu vejo mais difícil no consultório. Não tô nessa fase ainda, né, com meu filho. Mas o que eu vejo é exatamente aquilo que a gente falou. Tá todo mundo nas redes. Este muito horário, tarde. até muito tarde. Todo mundo. E aí você fica nessa, tá, eu tenho que pôr um limite aqui. E aí ele, tá, mas os meus amigos, mas é social, porque não sei Tem o o quê. tal do FOMO, né? Que Eu ia falar isso atrapalha agora. o feeling of missing out, É, né? Então, o assim, medo de mas tá estar todo perdendo. mundo Todo mundo menos conversando eu. nessa hora. Menos Eu vou eu. perder a melhor parte da socialização no grupo, que é esse horário. Assim, tinha que baixar a lei mesmo. Tinha que ser lei, não tem jeito, assim. Exato. Não, Mas e eu acho que uma questão de valor de família também, assim, né? Da família falar assim, eu entendo, mas a gente vai pensar em outras formas de você socializar melhor com seus amigos, que não seja neste momento, que seja de outras formas, que seja muito melhor do que estar no grupo falando esse horário. Porque são os pais que têm que mostrar esse valor, né? Aquela história assim, mas então... Se as outros adolescentes estão nesse horário, quer dizer que os outros pais estão permitindo. Então, só eu que sou o pai que não estou permitindo. Então, eu que estou errado. Então, os pais se perdem muito por se balizarem pelo pensamento de outras famílias e não nas próprias. Só que todo mundo está pensando igual, né? Sim. Mas eu vou te falar, assim, eu entendo, eu concordo 100%. Sim. Vou falar 100%, vou falar os 90%. Tá. Porque aí o que eu vejo? Aí tem essa coisa de me dar o celular a partir de certa idade, né? Já recebi no consultório crianças que sofriam bullying, podia ter outros fatores, não tô dizendo que era só isso, porque era o único que não tinha celular. Aí é o único que não joga joguinho com os outros, entendeu? Lógico que o bullying é muito complexo para ser explicado por uma coisa única, entendeu? Mas chega num ponto que uma coisa do pertencimento social, e é claro, a gente pode manter nossos valores e deve manter nossos valores, né? Mas realmente é uma coisa que a gente ou repensa como sociedade, ou a gente tá eu acho que tem a ver né? também com o ambiente que a gente escolhe, assim. Eu sei que tem uma questão de que a maior parte das escolas, talvez, tem a mesma questão. Mas eu acho que dependendo se a gente escolhe a escola, menos pela metodologia, mas pelo estilo de pais que estão naquela escola, isso facilita, Sim, né? porque a exposição é menor. Né? Exato. Mas é isso, acho que não é tão fácil, né? É um Não é negócio muito fácil, complexo. Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente, como sociedade, tem que repensar. Não pode ficar só na família, bancar isso mais e por muito... Sabe, a gente tem que Eu acho que a repensar gente como tá nesse sociedade, caminho, né? De alguma forma, essas discussões sobre o uso do celular nas escolas, por exemplo, né? Que tem se feito agora, eu acho que né, é um começo de um caminho, assim. A gente tá pensando que talvez seja muito conveniente a gente dar uns passinhos para trás, né? Nessa história, pra gente não se perder, né? Absolutamente, que eu acho que... Né, Assim como tem lei para álcool, né? Para cigarro e etc. Eu acho isso. Tudo tem que ter reflexão, né? Acho que é um tema... A gente tem que falar isso de tela, de celular, a gente marcar outro podcast, episódio. porque a gente entende que é um tema complexo, que não é que é só a proibição, né? Você tem que ter um conjunto de coisas ali. Mas aí, do sono, eu queria só voltar numa coisa. Porque, pra mim, tinha essa coisa do número de horas e a hora que a criança tem que estar dormindo. Né? Porque também não é, eu tenho que dormir 12 horas, vai dormir 1 da manhã e acorda 1 da tarde porque não tem escola, né? Então, a hora, isso impacta? Como é que é? A gente tem né, alguns limites ali. Então, o ideal é que as crianças né, vão dormir, estejam dormindo ali até 9 da noite, né? 9, um pouquinho da noite. Porque tem processos fisiológicos que precisam acontecer, né? Então, são essas duas variáveis. O tempo total de sono e o momento em que a criança vai sentir sono. E aí, o que é importante? A gente olhar a rotina do dia, que vai impactar sobre esse momento que o sono chega. E isso tem a ver com as atividades todas, o tanto de gasto de energia, né? Então, esse é um ponto também. Principalmente as crianças menores, né? Não os bebezinhos, mas os menores. Às vezes, a criança, né? Não vai para a escola ainda, fica ali em casa, né? O dia No inteiro em apartamento, casa, fechado, apartamento. né? Não gasta energia, né? Não acumula a Gasta pressão, energia, o que a gente chama de questão pressão de para o sono, sono, né? Que é fundamental para que a gente adormeça. É como se a gente fosse, ao longo do dia, enchendo um copinho de cansaço, né?
de adenosina, na verdade, mas que é um copinho de cansaço. E que a hora que chega ali o limite, isso é o que empurra a gente para adormecer, né? Então, a gente ir ao longo do dia, né, fazendo esse gasto de energia é fundamental, né? E para além disso, se tem cochilo, se não tem, se tem soneca durante Porque o dia. o cochilo esvazia o copinho. Esvazia o copinho, né? Então, o cochilo esvazia. Exatamente. Eu preciso acumular mais, Exatamente. né? Claro que a depender da idade da criança, ela precisa do cochilo, porque tem muitos pais que se misturam. Não, mas aí se ele dormir demais de dia, não vai dormir. E chega lá super excitado, porque cortaram uma soneca que a criança ainda precisava e não vai. E esse é todo um estudo, É. assim, que envolve a rotina da família e envolve o perfil da criança. Da criança, né? é difícil, E né, assim, gente? de quanto tempo, às vezes... E é uma análise mesmo muito individual, né? Porque às vezes eu tenho crianças que precisam ficar ali 5, 6 horas, né? Acordadas para poder ter Que um era o sono, caso do meu filho. né? Para poder ter Pra um dormir soninho mais legal. cedo, ele tinha que ficar né? muito tempo acordado. E tem crianças que não, que né, ficam com uma janela menor e conseguem. Esse tempo do cochilo, né? E que fase que essa criança tá. Então, eu falei para vocês antes também, né? O meu filho de 1 ano e meio, ele tá, quase 1 ano e meio, ele tá nessa fase assim, que um cochilo é pouco, mas 2 cochilos é muito, né? Então, eu percebo que isso já tem impactado. Mas ele Aí vai dormir mais tarde. Aí com a vai dormir barriga, mais né? tarde, né? Ou, se ele vai dormir no mesmo horário, ele tem um sono mais fragmentado. Né? Então, assim, essa matemática que a gente vai fazendo junto com as famílias, ela é muito individual, né? Mas ela funciona, né? Então, é isso, é a gente tentar entender quais são os fatores, né? Que vão ajudar essa criança a dormir no horário que ela tem que dormir. E aí, um outro ponto, né? Ai, meu filho não dorme 9 horas, de jeito nenhum. Como é que tá a tua casa às 9 horas? Né? Porque, assim, o bebê, né? Ele não faz uma leitura, né, ainda da questão social da casa, né? Mas a criança maiorzinha, ela já faz, né? Então, também não dá para você colocar a criança para dormir no horário que você acha que ela tem que ir e a tua casa continuar uma festa. Teve uma época que eu pedia pro Arthur fingir que ele tava dormindo. Você sabe o que é complexo? É que eu vejo família que aí, mas o pai chega esse horário por causa do trabalho. momento E é uma que coisa tem. que fala assim, Sim. não tem como a pessoa mudar isso. Aí você fica naquela, poxa, então eu vou fazer agora o vai quê? perder o tempo Eu do vou pai fazer com ele filho. dormir mais cedo ou vou deixar ele dormir um pouquinho depois e ficar com o pai? Que são decisões individuais. Que Daí acho o que a pai gente tem. chega e coloca a lenha na fogueira. Porque pai é feito pra isso, né? Não é Isso, possível. é feito pra Eu já isso. tenho Tá na na minha função ali, cabeça quando eles que viram pais. se o meu marido der banho no meu filho, ele vai demorar mais pra Vai dormir. acender. Eu já sei que isso vai acontecer. Aí eu ponho na minha cabeça que tudo bem, porque é um tempo dele com o pai. Que é legal, né? Vamos lá, mas eu sei que vai demorar um pouquinho demorar um mais, pouco porque é um mais. banho mais animado. Então. E sai do banho quer pular na cama. E não dá, né? tudo não terás, né? Aquela história, tudo não terás. O que eu acho que a gente tem que estudar, né? Avaliar em cada caso é se essa criança tá ficando privada de sono, ou se ela tá né, indo dormir num horário muito mais tarde do que... Mas, meia hora mais tarde, que é meia hora de ganho, né? Com o pai, na companhia do pai, que é o único momento em que o pai tem casa. Talvez isso tenha, né, uma importância maior. E a gente vai lidando com isso, né? Individualmente, com cada família e com cada caso. Mas posso propor uma coisa? Pode. Porque a gente falou sobre muitos desafios, então, com relação ao sono, o que se esperar, de uma maneira geral. Mas a gente, acho que é legal, se você topar, a gente fazer uma parte 2, episódio 2, pra gente falar um pouco mais dos hábitos, sobre como Higiene de sono, né? como que os pais gente podem vai fazer o Pode contribuir. Vamos fazer Vai Pode fazer o Odeia Pode Odeia agora? agora? A gente faz um segundo, o que você acha? Então tá. Porque a gente tem um quadro aqui que a gente fala que chama Pode ou Deve. Né? Que a pessoa responde, tipo O que assim... os pais podem fazer, devem fazer ou não devem fazer? Pode, não Ou deve, ou não Tá, pode, uma nem bequinha, deve. assim. Mas como entendeu? no segundo a gente vai falar coisas mais Tá bom. práticas, assim, como que eles têm que fazer, Então vai. daí cabe... Aí vai ser umas 10 perguntas. Combinado. Tá certo. Então tá bom, então Redes Camila vai sociais. continuar, vocês só vão ver Redes na sociais, próxima redes semana. sociais. Você tem rede social? Tenho. @Camila Demasi. É o meu Tá bom. nome. Que aí também fica escrito, mas aí as pessoas já sabem. Quem estiver escutando já sabe. E assim, se você ficou até aqui, é porque você tá gostando. Então, por favor, curta, compartilha. Uma outra coisa que o pessoal pode fazer muito, que a gente gosta, que é... Tá ouvindo a gente? Dá um print e posta e marca, que daí a gente fica feliz. E eu adoro perguntas. Mandem Façam porque eu perguntas. adoro depois Exato. saber o que as pessoas estão achando, o que elas querem ouvir, se é a mesma dúvida que eu E tenho. direciona pra gente É. pros próximos episódios também, né? Exatamente. Então tá bom. Então a gente fica por aqui. E a gente, você vai ver, a Camila vai continuar aqui, a gente também, mas você só vai ver isso na semana que vem. Tá bom? Tchau, tchau, gente.